Cuidado, não padronize uma direção de Deus, hein? Cuidado para você não padronizar uma orientação do Senhor, já que orientação de Deus, solução divina tem prazo de validade. Eu quero que você escute esse áudio até o fim para que você possa compreender com claridade do que é que eu estou falando. Gente, graça e paz, uma excelente manhã de segunda-feira para você. Sou William Sodré e trago para você o devocional de hoje. É bom demais começar o dia ouvindo uma palavra, orando a palavra, entendemos que isso faz toda a diferença na nossa vida. Bem, o texto que eu quero ler é o de Josué capítulo 6, versos 1 e 2, que diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão Jericó, o seu rei, os seus valentes e valorosos. Bom, esse texto faz menção ao momento em que Josué está prestes a conquistar Jericó. Jericó era uma cidade que ficou até conhecida, famosa, por conta das suas muralhas, da dificuldade de conquistá-la. Mas Deus já tinha um propósito e disse a Josué: Olha, eu tenho dado Jericó na tua mão. Porém, ela ainda estava murada e o texto afirma que ninguém entrava e ninguém saía de lá. Eu entendo que Jericó é o coração de muitas pessoas pelas quais nós oramos. Pessoas que nós não conseguimos ter acesso ao coração deles e dali a gente não tira nada, São pessoas que estão rigorosamente fechadas. Mas Deus deu uma estratégia a Josué para que ele rodeasse aquela cidade, desse um brado de vitória, tocasse as trombetas e aquela resistência, aquelas muralhas cairiam. E o que acabou de fato acontecendo? Josué obedece essa estratégia do Senhor e conquista aquela cidade. Bem, o que eu quero dizer com isso, gente? Que só nessa batalha, e eu repito, só nesta batalha é que Deus pediu para que Josué rodeasse a cidade. Outras cidades, outras terras também foram conquistadas, outros povos foram derrotados e somente em Jericó essa estratégia foi usada. O problema acontece quando a gente acha que porque deu certo com uma cidade, com um problema, com uma situação, é só a gente repetir, padronizar, formatar uma resposta divina que sempre aquilo vai funcionar. E isso não é verdade. E para deixar isso muito mais claro, você lembra da história de Moisés? Moisés, guiando o libertador, aquele guia do povo de Deus, pelo deserto, em determinado momento falta água. E ele vai falar com Deus, o povo está murmurando e Deus manda Moisés ferir a rocha com o seu cajado. O que ele faz? E aí sai água da rocha, todo o povo tem a sua sede resolvida, todo mundo mata a sede ali, e depois de um tempo esse problema se repete, muito semelhante. Os textos são tão parecidos que até algumas pessoas confundem como sendo iguais, o mesmo texto, a mesma história, mas não, são histórias de momentos diferentes, em que falta água no deserto e o povo novamente murmura, e agora Deus dá uma direção diferente. Agora não era para ferir a rocha, agora era para falar com a rocha. Direção essa que Moisés não respeita. Ele fere a rocha novamente, 2 vezes por sinal, e por conta disso ele não entra na terra prometida. Gente, isso é muito sério. Nós não podemos achar que porque lá atrás tivemos um problema, oramos, Deus deu uma direção, agimos debaixo da direção de Deus, deu certo, e que agora, porque estamos enfrentando uma situação semelhante, podemos padronizar, podemos fazer a mesma coisa, porque afinal de contas a resposta está formatada. Não faça isso. Para cada situação, para cada problema, para cada batalha, para cada estação, nós precisamos de uma nova direção da parte de Deus. Então, não é porque você enfrentou lá atrás uma situação e agiu de uma determinada maneira que funcionou, que agora você deve sempre agir desta mesma maneira. Repito então a frase que usei no início do nosso áudio, do devocional de hoje. A direção divina
tem prazo de validade. Você, querido, quem sabe um pastor, um líder, e você que lá atrás, teve um comportamento, agiu de uma determinada maneira e funcionou para a igreja, para aquele grupo, aquele tempo foi bênção. Não pense que porque lá atrás funcionou, que agora vai funcionar sempre assim. Não, não é assim. Você precisa entender o seu tempo, você precisa entender a sua estação e buscar na sua estação a estratégia de Deus para hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa tem que ser a nossa oração e é exatamente isso que nós vamos orar agora. Pai, obrigado por mais um dia, mais uma manhã, mais uma semana que se inicia e pedimos ao Senhor o pão de hoje, a direção de hoje, a orientação para a estação de hoje, aquilo que nós estamos passando agora. Eu oro por homens, mulheres, oro, meu Pai, juntamente com aqueles que também oram comigo e colocamos nossas batalhas nas mãos do Senhor e pedimos ao Senhor que cuide de nós, que nos guie hoje e sempre, como sempre o tem feito. Em nome de Jesus oramos e pela fé nós te agradecemos. Amém.